Que é isto? São tão psicadélica. Bem, temos música clássica bem conhecida. Estou hipnotizado, pá, com tanta informação. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje temos um mítico filme de Stanley Kubrick para falar, o Laranja Mecânica. É verdade. O Paulo já está aqui do outro lado, mas sim, temos também alguém igualmente mítico como entrevistado hoje. É um facto. Atrevo-me a dizer que não há Vivalma em Portugal que por aqui tenha vivido nos últimos 40 anos que já não tenha ouvido a voz do nosso convidado. Mais ainda, se frequentou alguma vez uma sala de cinema. É radialista e começou a carreira na Rádio Clube Português nos anos 60. É um dos fundadores da Rádio Comercial. Foi administrador da RDP e da RTC. Mas aquilo que me levou a contactar o nosso convidado é o facto de ser a alma dos trailers de cinema em Portugal, especialmente numa altura onde a sua dobragem não era exclusiva dos filmes de animação. João David Nunes... essencialmente a voz. Se eu podia viver sem o melhor cinema do Zone Videoclube e não ver os vencedores dos Oscars quando me apetece, viver sem o melhor drama, comédia ou animação, viver sem o melhor agente secreto ou um dos maiores super-heróis, a minha vida não é só fazer trailers e narração. Eu sou o João David Nunes. Se eu podia viver sem Zone, podia, mas não era a mesma coisa. Não perca a João David Nunes, muito prazer. Olá. Olá, boa tarde, boa noite. Antigamente na rádio dizia-se boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme o local em que nos estejam a ouvir. Exatamente. Sim. É um bocado isso. E, portanto, também serve, sendo um podcast, não sabemos a que horas é que nos vão ver, não é? Exatamente. Em todo o mundo, a qualquer hora, podem estar a ouvir-nos. Exatamente. João, ia fazer-te um desafio, que era, para nos fazeres, nós vamos falar aqui sobre o Laranja Mecânica do Kubrick. Sim. Como é que tu fazias um lançamento, uma promoção para um trailer do Laranja Mecânica? Coloca aí a tua voz e cria aqui uma promoção assim de repente. Sem guião é complicado. Eu não tenho aqui o guião e normalmente isso está escrito, não é? É certo. Muito mais fácil. Mas eu já não me lembro. Posso dizer só o título, o realizador e acabo com uma frase que as pessoas estão muito habituadas. Quer dizer Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, nos cinemas. Nos cinemas era sempre a conclusão, não é? Não, agora é que é. Antigamente não era. Antigamente dizia-se brevemente num cinema perto de si, dizia-se normalmente, agora também, mas dizia-se a data de estreia, e houve até uma altura em que se dizia as terras em que se estreava. A partir de 15 de agosto, em Lisboa, Porto, Faro, Castelo Branco, não sei o quê. Nas principais salas. As principais salas, exatamente. Mais de 3.000 trailers no currículo, não é assim? Sim, muito provavelmente até mais do que isso, mas de qualquer maneira, a última vez que houve alguém que resolveu contar isso, e já foi há alguns anos atrás, seriam cerca de 3.000. Deve estar desatualizado, já deve andar perto dos 5.000, se calhar. Sim, mas sabendo que tem uma longa carreira também na rádio, o que é que apareceu primeiro? Foi o gosto pela rádio ou foi essa voz característica que o levou à rádio? Acho que foi a voz que me levou à rádio, porque fui escolhido exatamente porque lia uns textos na sala de aula, lá no Liceu Camões, e convidaram para ir para uma equipa radiofónica que havia lá no Liceu. E já tinha essa voz que impunha respeito? Não. É uma ferramenta que se trabalha, não é? Tinha uma voz, sei lá, característica, com alguma clareza na dição e capaz de comunicar minimamente as emoções também às pessoas. E foi isso que depois, a pouco e pouco, fui desenvolvendo talvez para melhor e a certa altura houve uma pessoa que me convidou para começar a gravar spots de cinema, e isso foi logo no princípiozinho dos anos 70, portanto é só questão de fazerem as contas. Há 45 anos que eu gravo spots de cinema. Sim, pelo menos. João, lembras-te de qual foi o primeiro que tu leste? Não me lembro, isso aí não me lembro realmente.
Mas lembro-me que a primeira grande campanha que foi feita foi a da Laranja Mecânica. E foi por isso também... Fantástico. Foi Sim, por isso. Porque o Laranja Mecânica é de 71. Por isso, eventualmente, a ter estreado em Portugal... Bem, ainda estávamos na ditadura, mas eventualmente em 72 ou 3, por aí, não? Sim, deve ter sido à volta disso. Eu não me lembro exatamente da data. Agora, lembro-me foi que a campanha foi uma campanha que já não foi aquelas vulgares campanhas que eram feitas na altura, com um spot ou dois e um spotzinho na rádio e nada de spots em televisão e não sei o quê. E nessa altura já houve uma campanha muito mais generalizada e que foi fortíssima. Para a época foi fortíssima. O filme também gerou alguma celeuma cá em Portugal, porque eu li que quando estreou, enfim, foi um daqueles filmes que era um saco de pancada fácil, para acusaram-no de estar a instigar a violência e tudo isso. Também aconteceu cá isso? Sim, claro. Aliás, nós até ficámos surpreendidos de aquilo ter passado. É de tal forma que eu não me lembro e não tive tempo de ir investigar. Eu não tenho a absoluta certeza que o Laranja Mecânica tenha sido estreado. Não estreou. É curioso. No IMDb, pelo menos, diz que a data de estreia é de 74. Portanto, exatamente. É muito provável que só tenha sido após o 25 de Abril, não é? Exatamente. Faz sentido, não é? Faz sim, sentido. E, portanto, o filme é um incentivo, é um apelo quase à anarquia, não é? Claro, aquilo é um filme que tem muito que ver com a própria posição do Kubrick sobre as coisas, não é? E que é de as enfrentar de uma forma direta, mas inteligente e mostrando-as tal qual são, não é? Ele é alguém que em vários filmes faz isso, não é? Não é só lá, mesmo quando está a falar de coisas muito bonitas, também é, sei lá, no Barry Lyndon, eu lembro-me especialmente desse, que tem imagens lindíssimas, aliás, é um filme fabuloso. Muito cuidada nesse filme. Ou por outras razões e também pela forma como foi realizado o 2001 Odisseia no Espaço e o Kubrick sistematicamente nos surpreende. No Shining, por exemplo, é também de uma enorme violência, só que aí é uma violência que acaba por ser, claro, psicológica. No que diz respeito à Laranja Mecânica, o processo é quase inverso, não é? Portanto, dos disparates todos, das violências todas, dos exageros todos até um extremo, para depois cair no abandono, na derrota, quase na desistência e pronto. Portanto, ele é curioso que há pouca gente que diz isto, mas eu atrevo-me a dizer. É verdade que, sei lá, no 2001 isso não acontece, mas se pensarmos na Laranja Mecânica, a Laranja Mecânica sem o Malcolm McDowell era outra coisa, não é? O Shining sem o Jack Nicholson era outra coisa. Como é que chama? O Barry Lyndon sem o Ryan O'Neill, a mesma coisa. E não nos podemos esquecer do Dr. Strangelove sem o Peter Sellers também seria outra coisa completamente diferente. São atores que emprestam muito de si ao personagem, não é? Assim como que se tivessem sido realizados por outro realizador também seriam obras completamente diferentes. Evidentemente, isto é, a genialidade do Kubrick não é minimamente posta em causa com aquilo que eu acabei de dizer, porque ele soube extrair tudo o que era possível ser extraído de todos esses atores e eles provavelmente até em alguns casos tiveram grandes dificuldades em rodar com ele, porque ele não era propriamente um tipo fácil. E neste caso, o Malcolm McDowell, anos mais tarde em entrevista, ele reconheceu o gênio de Kubrick, mas ele disse que a experiência da rodagem de Laranja Mecânica foi das mais dolorosas psicologicamente para ele e que o Kubrick em rodagem era um grande sacana. Exatamente, mas não tenho dúvidas nenhuma. Era um freak absoluto em relação às ideias dele. Portanto, aquilo ele era como ele dizia ou então não era, não é? De resto, ele teve uma pega. O pequeno ditador do seu mundo. Exatamente. E era um mundo que ele queria fechado. Não era um mundo que ele abrisse para os outros, não é? Ele era um tipo que se maldou dos Estados Unidos para a Inglaterra, exatamente porque se pegou definitivamente com o Kirk Douglas
a seguir aos Spartacus, e o Kirk Douglas, curiosamente, que o tinha convidado para ir dirigir o filme, depois acabaram por se pegar. O Kirk Douglas consta que metia muito o bedelho no aspecto da realização do filme, e o Kubrick não estava nem aí. Pronto. Com o que se passava nos Estados Unidos e com o lado da produção e do facto dos produtores se imiscuírem demasiado naquilo que ele entendia dever fazer, veio viver para a Inglaterra, não é? E começou a fazer coisas a partir de lá, e em determinada altura comprou uma casa daquelas manors inglesas em St. Albans, onde ele depois acabou por morrer, mais tarde, e onde tinha o seu quartel-general, de onde fazia tudo e controlava tudo em todo o lado. Claro. E, curiosamente, já agora, vou-vos contar como é que eu, sem saber ler nem escrever, um dia tive a minha secretária a dizer-me: está aqui uma senhora inglesa para falar consigo. E eu era na altura já diretor da Rádio Comercial. Estávamos no princípio dos anos 80, já nem me lembro exatamente também a data. Mas sem saber ler e escrever? Sem saber ler nem escrever, falei com ele, vou-lhe contar. Em inglês. Não é em inglês. Estou a dizer que sem saber ler nem escrever é uma expressão popular que se calhar vocês não conhecem, mas que em Portugal se usa para dizer sem estar à espera, sem perceber o porquê. Okay. E então, Eu estava a ficar preocupado, mas ok. Não. E então, nessa altura, ligam, não é? E eu fui atender, e portanto era uma senhora que dizia que o Sr. Kubrick queria falar comigo. E eu disse, perdão. Só pode estar a gozar, não é? Só pode estar a gozar. Pois está, estão a gozar comigo. Não, e então, o Sr. Stanley Kubrick aparece mesmo do outro lado, não é? E diz-me uma coisa simples: olha, eu sei que tu és a pessoa que tem feito alguns dos spots para os meus filmes, sei que moras em Lisboa, sei que estás numa estação de rádio, e sei que essa estação de rádio tem que ver com um cinema que se chama Nimas, que eu tenho aqui à minha frente e que está muito perto do Monumental. Isso não é demasiado perto, porque agora disseram-me que vão estrear o Shining ao mesmo tempo nestes dois sítios. E eu fiquei parvo com a pergunta que ele me estava a fazer, não é? Olha lá, sim, eu nem tinha reação, não é? E, sim, realmente são perto, mas são públicos diferentes. Isto, o Nimas é um público mais de estudo e pessoas mais intelectuais, e que vão ver o filme de outra maneira, e eu, para além do mais, até pelas relações que eu tinha e tenho com todos os distribuidores de cinema, não queria estar ali a arranjar problemas, e sendo o Nimas uma empresa que estava ligada, que esteve, eu por acaso nisso estava mal informado, que tinha estado ligada ao Rádio Clube Português, achava que não devia, mas pronto, ele disse assim: sim senhor, muito obrigado, e adeus. E assim ficou, e eu não disse nada, e eu disse: que estúpido, porque é que eu não pedi para ele me fazer uma declaração, e porque é que eu não lhe disse para ele me dizer qualquer coisa sobre o Shining e mais não sei o quê. Zero. Fiquei com aquilo na mão, sem saber mais nada. Mas nunca ficaste a pensar que poderia ser um inglês a ligar-te, um inglês qualquer a fazer passar-se pelo Kubrick? Porque ele teve um vigarista, que até por acaso o John Malkovich fez um filme sobre isso, que era o... Não sei. Do vigarista, que existiu mesmo na vida real, e que fez-se passar pelo Kubrick. Bom, o que eu fui fazer foi verificar de onde é que vinha a chamada. Certo, e a chamada vinha lá do sítio. E, portanto, em princípio, pelo menos, aquilo era de lá. Não é? E eu, até porque o Paulo está a estragar o sonho. Não. Eu estou a fazer a pergunta que se calhar todos faríamos, não é? Sim, eu ainda hoje estou para acreditar que aquilo aconteceu, mas a verdade é que aconteceu. Agora que eu poder dizer em definitivo, sim, era mesmo ele do outro lado. Eu acho que era, até porque eu ouvi a voz dele. Como é que é ele a falar? É um tipo muito lento a falar? É muito assim? Não. É muito... Era. Era. Straight to the point, não é? Portanto, era muito... e não me deu oportunidade nenhuma de ele falar, quase, não é?
foi perguntar, eu respondi, ele percebeu o que eu queria dizer, adeus, e desligou o telefone, quase, não é? Portanto, bruto e pouco simpático, isso é. Pois, ele não dava entrevistas. Nada, zero, e por isso é que ele estava na sua função, porque depois o que me contaram, eu depois tentei perceber as coisas, o que me contaram é que ele tinha uma espécie de um plano geral das estreias dos filmes dele em todo o mundo, tinha um planisfério, não é? Assim à frente, e tinha as cidades, e tinha mapas das cidades, e queria ver aquilo tudo, e onde é que era, e em que rua era, e se estava longe ou se estava perto, ou não sei o quê, e portanto isso é tudo verdade. E portanto é plausível que ele tenha feito isso, e ele sabia, porque os spots, ao contrário do que acontece com a maior parte, ele já nessa altura, com os spots... Zelava pelos spots, não é? Sim, ele ouvia mesmo em línguas que não percebia nada, como provavelmente seria o caso de português. Claro. Sobre isso, eu por acaso estava há pouco a ver na net um artigo onde um grupo de pessoas esteve visitou a casa do artista que fez o póster do Laranja Mecânica. Aquelas imagens icónicas e altamente estilizadas de póster que hoje já não se faz, não é? Claro. E ele próprio fez o lettering do título para cada um dos idiomas. Tinha lá em espanhol, em italiano, ou seja, hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia vai-se à fonte no computador e muda-se para outro idioma. É bom a gente não nos esquecer que nessa altura não havia telemóveis, não havia computadores, não havia internet, não é? Só máquinas de escrever. E são telex e fax. E havia telex. Alguns, né? Havia telex. Exatamente. O outro filme que eu me estava a tentar lembrar é A Identidade de Kubrick. Pois é, o Kubrick ele erradicou-se em Londres para, de alguma forma, monopolizar e ter controle sobre as suas produções. Ele desenvolveu um grande medo de voar, ao ponto de que os filmes que ele produzia, por exemplo, o Full Metal Jacket, também. Aquilo foi tudo construído, aqueles cenários do Vietnã foram todos construídos em Londres e isso encareceu radicalmente a produção. Simplesmente porque ele não voava e não saía da orla. Não, porque ele não saía, ele estava permanentemente em casa. Então era a montanha que vinha mesmo ter a Maomé. Era. O que é impressionante. E é só por isso que eu continuo a acreditar que foi ele realmente que me telefonou. E será que foi ele que realizou a ida do Homem à Lua em 69? Acreditas nisso, João? Epá, não, isso não acredito, pá. Mas pronto, vai continuar. Ele era capaz disso. Mas, sim, eu também acredito que sim. Now, all the time I was watching this, I was beginning to get very aware of not McDowell é Alex, um jovem bastante atual, um típico rufia, pelintra, que falta à escola para cometer pequenos crimes com a sua trupe. Ele vive à custa dos pais e só quer que o deixem em paz. Os pais temem pelo rumo de vida que ele está a levar e pelos maus caminhos. E certa noite, um dos pequenos delitos vai longe demais e transforma-se num assassinato. A vida de Alex dá uma volta de 180 graus e vai parar à prisão, e é um programa experimental para o reconverter num cidadão funcional da sociedade. A terapia de choque baseia-se em obrigá-lo a ver imagens de choque, não é? Massacre, violência e morte, ao som da 9ª Sinfonia de Beethoven. Uma verdadeira contradição. A mente dele passa a associar algo belo, como a música, à violência, e isso provoca-lhe uma sensação de agonia e de mal-estar. Reabilitado, Alex regressa à sua cidade natal, mas a malta da sua trupe, que o acompanhava nos atos de vandalismo, são agora polícias e querem fazer basicamente a folha. O predador aqui transforma-se em presa. Eu acho que é um filme overrated. Eu gosto da primeira metade do filme e detesto a segunda metade do filme. O filme é muito datável, tanto no vestuário como nos penteados, e tecnicamente tem zoom-ins e zoom-outs que eu considero desnecessários, típicos de uma linguagem audiovisual britânica dos anos 60 e 70. Mas João, tu quando lias o texto do trailer, acontecia-te tu sentires motivação para depois teres curiosidade de tu próprio ires ao cinema ver aquele filme? Claro, mas independentemente disso, eu também via... Não todos, acredito. Não todos, é evidente.
na quantidade que eu fiz, houve de tudo. Bons, maus, assim, extraordinários, grandes porcarias, se calhar, mas pronto, houve de tudo. Eu agora ainda, na quinta-feira passada, estive a gravar mais um spot da Lenda do Dragão, que é uma coisa que vai sair agora em meio de agosto. Mas também fiz o bom gigante do Spielberg, não é? Sim. Que é um realizador que eu gosto especialmente também, e que é uma pessoa impecável. Eu esse entrevistei-o mesmo, não? Esse não foi propriamente uma conversa por telefone, estive mesmo com ele, e aliás também estive com o Jorge Lucas e não sei o quê. Mas conta-nos tudo como é que foi isso. Esse foi simples. Imagino, para teres os dois juntos deve ter sido alguma coisa relacionada com o Indiana Jones. É verdade. Foi o Templo Perdido, não foi? Foi o Templo Perdido. Foi no lançamento em Londres, que isso deu para matar uma série de coelhos com uma cajadada, não é? Exatamente, estava lá toda a gente. Estava lá toda a gente. E, portanto, falei com o Jorge Lucas e com o Steven Spielberg, e tive o prazer de cumprimentar a princesa Diana e o príncipe Carlos, e essas coisas todas que nos acontecem na vida de quem anda nestas coisas, não é? Exatamente. E, portanto, sim, foi. Regressando uma vez mais ao Laranja Mecânica, sim. Eu gostaria de vos lembrar que o filme, para não variar, não é? Tem origem, quando eu digo para não variar, é para não variar na carreira do Kubrick, tem origem num romance com o mesmo nome, escrito quase 10 anos antes, e era também ele um romance que lidava com a violência, a delinquência juvenil, os guetos, as tribos urbanas e toda a psicologia que rodeia esta propensão humana para a violência. Kubrick descreveu o seu filme como sendo uma história de redenção dúbia de um adolescente delinquente através da terapia do reflexo condicionado. Ao mesmo tempo, é uma reflexão sobre o livre-arbítrio. Eu não sei se vocês sabem, mas o Darth Vader entra aqui neste filme, no Laranja Mecânica. Não o Darth Vader, a personagem, mas o culturista que deu corpo a Darth Vader, o David Prowse, entra aqui num pequeno papel. É apenas uma curiosidade. Quando vocês se lembram deste filme, qual é a imagem mais presente que tem? Olha, eu posso-vos dizer a minha, que é aquela quando lhe fazem aquela lavagem cerebral com as explosões abertas. Essa é a imagem de marca. É a mítica cena. Claro. Essa é a imagem mítica daquilo. Sim. Mas para mim, curiosamente, aquilo que mais me continua a impressionar e uma das coisas de que mais gosto no filme é a banda sonora. Nós ainda não falámos disso. E a banda sonora do Clockwork Orange é uma coisa genial, porque para a época mistura toda a capacidade que o Kubrick tinha de escolher excelente música, da chamada música clássica, não é? Sim. Para incluir no filme, e que está lá a diversos níveis, e por outro lado conseguiu ter a fazer música para ele um indivíduo que estava que na altura era um homem e que se chamava Walter Carlos e que mais tarde optou por ser mulher e hoje em dia se chama Wendy Carlos, e que fez uma série de versões da Ode à Alegria, a conhecidíssima peça final da nona do Beethoven, que é das coisas mais importantes ali. E várias outras versões que ele lá tem, que são... uma versão acelerada naquela cena de sexo, não é? Há uma versão acelerada. Ele é completamente genial, esse tipo, porque trabalhava à época, não nos podemos esquecer que estamos em 1970 e poucos, não é? Mesmo no princípio dos anos 70. Ele foi gravado em 70, foi mesmo no início. 71, da década. E 71 ele fez aquilo de propósito para aquilo, com sintetizadores, que era uma coisa que na altura as pessoas nem sabiam o que eram. Era experimental, era quase experimental. Era completamente experimental. E é genial a maneira como aquilo foi construído. E vale a pena ser ouvido. Portanto, é uma coisa que eu aconselho vivamente, é ouvirem as músicas de todos os filmes do Kubrick. Assim. Mas aquilo é quase uma justaposição. Eu tinha lido algures que alguém que descrevia este filme como sendo
como descrevendo a violência como um ato de criação. E quando nós vemos no filme cenas de grande violência ao som de Beethoven ou de outras peças clássicas, há ali uma justa posição de ideias, não é? De um lado temos aquela violência toda extraordinária que de alguma forma está a ser glorificada como tendo algum propósito, algum objetivo maior. Claro. Aliás, uma vez mais, era aquilo que se dizia há bocado em relação a este filme, se não fosse o Kubrick a fazê-lo, não era a mesma coisa. Se não tivesse aquela banda sonora, também não era. Eu acho que o Kubrick, a meu ver, ele não fazia filmes de uma forma tradicional. Ele criava experiências. Ele estudava milimetricamente cada plano e a forma como ele era percepcionado pela audiência. E daí ele ser tão meticuloso a criar cada uma daquelas peças que depois iriam integrar o filme. E então ele estava a criar não um filme banal, não é? Mas sim uma experiência para o público. Às vezes era uma experiência até para ele, não é? Sim. Se funcionar com ele, pode ser que funcione com o resto do público. Devia ser assim. A cena de sexo que ainda agora estávamos a falar, ele acelerou essa cena do Ménage à Trois para conseguir que o filme passasse à censura do próprio estúdio. Porque inicialmente o Kubrick ele queria gravar uma cena de sexo real com penetração e tudo. Aliás, o filme todo ele está cheio de referências fálicas. Pilas, há ali muitas pilas, Mas ele acabou a fazer um filme em que há, na prática, quase sexo explícito, não é? Sim, Eyes Wide Shut, não é? Sim, não é? Sim. E, portanto, nesse sentido, ele na época, vocês não sabem o que isso é, não é? Mas na época havia censura, efetivamente. Em diversos sítios e por diversas razões. Em Portugal, especialmente. Mas portanto, ainda hoje existe na rádio, na televisão. Claro. Ainda hoje existe. Há músicas que têm que ser mas não é comparável. Não é comparável. Os tempos vão mudando, ainda bem. Claro, não há comparação. E, sobretudo, não há comparação do tipo de pressão, não é? Que efetivamente era posta em cima de quem fazia coisas, se fosse na rádio, no cinema, na televisão, nos jornais, em livros, onde se queira, onde houvesse um trabalho artístico, uma expressão qualquer de ideias, era sempre muito difícil em algumas ocasiões fazer passá-las. Só queria aqui arrumar um tópicozinho que tinha aqui apontado. O filme foi nomeado para 4 Oscars. Inclusive é o de melhor filme, mas perdeu todos eles. Claro. Mas ele, aliás, o único que, tanto quanto eu me lembro, não tenho a certeza, já não me lembro assim de muita coisa, mas ele ganhou um ele Oscar. Não era amado pela Academia, é um facto. Com o 2001, Odisseia no Espaço, pelos efeitos especiais. Pois, exato. Não foi? Uma questão foi muito a única coisa. Esse é o filme quase que redefiniu a ficção científica, não é? Claro. Nesse ano o filme perdeu realmente os Oscars. O Oscar para melhor filme ganhou nesse ano, foi Os Incorruptíveis contra a Droga. Contra a Droga, sim. Mas era um filme giro. Era com o Gene Hackman. Sim. Como é que ele chama? French Connection. Sim, French Connection. Era bem engraçado. Ele basicamente ganhou por causa da edição da sequência de perseguição, que era a coisa que mais se falava na altura, a nível da ação. Sim, aquela perseguição por baixo do metropolitano, sim. De Chicago. Há uns tempos estava a ver um documentário também sobre o Stanley Kubrick e aparecia o Malcolm McDowell a contar uma história que eu acho que é deliciosa. Ele depois da produção do filme, esteve alguns dias em casa do Stanley Kubrick a gravar precisamente os offs, as locuções, os vários offs que existem ao longo do filme. E aquilo ainda demorou alguns dias, tanto que chegaram à segunda semana, já estavam ao fim de 2 semanas ali a trabalhar naquilo, e o Malcolm McDowell conta que eles muitas vezes, para desanuviar, iam jogar ping-pong e passavam tardadas a jogar ping-pong lá em casa. Imaginem só esta cena, o Kubrick e o Malcolm McDowell a jogar ping-pong. Acho que só por si é bonito. Então, o agente do Malcolm liga-lhe passado 2 semanas e diz-lhe, tu vê aí com ele porque isto não está no contrato, estas 2 semanas de trabalho. Exatamente. O gajo tu não estás a ser rentabilizado desta maneira, tens que ir para o outro lado. Ele disse ok, ele desligou o telefone e ele disse, nem gosto nada de falar nestas coisas, mas tive que ir falar com o Stanley e pedir-lhe, isto, como é que fazemos aqui em relação ao pagamento disto?
Então, ele perguntou-lhe, então, mas nós estamos aqui há quanto tempo? E ele, 2 semanas. E ele saca da carteira, o Stanley Kubrick saca da carteira, e dá-lhe metade do dinheiro que era suposto, e ele diz, mas só está aqui a metade. E ele, pois, a outra metade nós estivemos a jogar ping-pong. Muito bem. É ótimo. Pronto. Isso não me custa nada acreditar. Pá. O Malcolm McDowell, curiosamente, continua a ser um ator fantástico. E basta aparecer, não é? Daqueles que têm uma magia especial quando aparece. Tem um carisma muito grande. Mas ele parece esquecido para filmes de série B, não é? Sim. Ele, para isso deixaram de o convidar. Mas ele ainda no outro dia apareceu aí numa série na televisão, acho que foi no Mentalista, em que fazia de líder de uma seita qualquer e que fazia isso genialmente também. Pois, parece-me bem, sim. Ele sempre teve esta apetência para vilão, não é? Exatamente, o sim. Paranoicos ou pessoas um bocadinho fora sociopatas, essencialmente. Exatamente. Por falar nisto, em coisas decadentes, João, qual foi o filme para o qual tu fizeste assim um trailer fantástico, fabuloso, e depois foste ver e achaste, ei pá, que coisa, pá. Eu andei a promover este filme e agora, mas isto até tenho vergonha. Exatamente. Não, pá, eu nunca tive vergonha, pá, dos filmes que gravei, pá. Mas não houve assim pagaram para eu fazer isso, pá. E de modo que uma pessoa, independentemente de tudo isso, tem todo o prazer. Vergonha é roubar. Não, e há alguns casos em que acharia melhor não fazer daquela forma, mas pronto, a capacidade que se tem de ser eclético também nos leva a fazer as coisas dessa maneira. Portanto, nunca tive esse tipo de desilusão, digamos assim. O cinema é a grande ciência, a grande indústria e a grande arte do faz de conta. Exatamente. É verdade. Pronto. Paulo, acho que podemos terminar com estas palavras, ou ainda tens aí alguma coisa na caixinha? Eu queria pedir apenas ao João para fechar aqui o nosso podcast com a sua voz de locução e passava-lhe o microfone para ele fazer aqui o fecho deste podcast. Quem vê o VHS não se esquece. Está boa. Sim. Ok. Por mim pode isto ser. Isto é a brincar. João, foi um enorme prazer tê-lo desse lado. Lado. O prazer foi meu, pá. Foi muito agradável, porque é sempre bom falar com gente criativa e nova e que está a fazer coisas novas, e é sempre bom falar de cinema e de música lateralmente e destas diversas atividades que me têm preenchido desde há mais de 50 anos e, portanto, olhem, foi um grande gosto. João, e quero que tu saibas e tenhas presente que foi para nós uma enorme honra ter-te aqui como convidado neste nosso humilde programa de podcast. Porque tu és alguém que, apesar de nunca nos termos conhecido pessoalmente, sempre fizeste parte do nosso imaginário e sempre estiveste presente nas nossas vidas. Nós que somos fãs acérrimos de cinema, da minha parte. Muito obrigado. Creiam que a honra foi minha, pá. Um grande abraço. Muito obrigado. Um grande abraço. E até à próxima. Até à próxima e obrigado a quem nos ouviu. Tchau. VHS Podcast. Vilões, heróis e sarabulho.